em vez de números, representar um desenho que você possa explicar algum fenômeno, tá? Então, por definição, você vai ter dados qualitativos e dados quantitativos. Então, os dados qualitativos são aqueles que são atribuídos aos rótulos ou entradas não numéricas, ou seja, informações. E os dados quantitativos são aquelas que são medidas, são números, são contagens. Então, aqui eu tenho uma tabelinha que são alguns carros fabricados pela fabricante japonesa Honda, e eu tenho aqui a marca e o valor dele nos Estados Unidos, em dólares. Então, por exemplo, o Civic, o CRV nos Estados Unidos é quase 23 mil dólares, que seria quase um pouco mais de 130, quase 140 mil reais. O Fit custaria lá em torno de 90 mil reais. Então, eu tenho aqui esses dois tipos. Aonde está o modelo são os dados qualitativos. E os valores, os dados quantitativos. Eu tive que medir, fazer uma contagem, uma medida numérica, certo? Um outro exemplo. Se eu perguntasse para vocês aqui na sala, quem tem olho azul? Aí eu poderia colocar aqui cor dos olhos, azul, por mais fácil ainda. Cor dos olhos. Eu perguntasse, quem tem olho azul? Eu. 3 pessoas. Olho castanho, 12 pessoas. Olhos verdes, 2 pessoas. Olhos pretos, 7 pessoas. Então, eu dou um atributo aqui e aqui eu quantifico. Então, existem esses dois dados. Vai depender muito do que você quer. Mas é uma forma de representar isso. Pode ser por uma tabela, uma análise gráfica anterior a isso. Uma análise gráfica pode ser substituída também por uma tabela. O que é importante é que você represente esses dados de uma forma simplificada, que a pessoa entenda. Por exemplo, eu vou entender nessa tabela que se eu comprar os dois últimos, o penúltimo modelo da Honda, eu vou pagar o mais caro. Se eu comprar o Fit, vai ser o mais barato. Mas não importa, eu tenho uma quantificação, eu medi esse valor, eu contei. Então, ele é dado quantitativo o valor do carro, qualitativo a marca do carro. Até aqui, alguma dúvida, gente? Não, tranquilo, por enquanto. Então, vamos lá. Como que a gente mensura isso? Mensurar da medida. Então, você tem um nível nominal, que são dados qualitativos, nomes, rótulos, qualidades, sem necessidade de realizar cálculo matemático. E o nível ordinal de medida ou mensuração são dados qualitativos ou quantitativos, e podem ser postos em ordem, ou seja, é aqueles dados que não têm sentido matemático. Então, eu tenho uma tabelinha aqui, isso aqui é de um livro de 2012, então nós temos aí. Então, vamos pegar o conceito. Nominal é aquele que eu não vou qualificar, não vou quantificar, e o ordinal é quantificar e qualificar. Olhando a tabelinha aí, a 1.3 e 1.4. Que tipo de medida é a tabela 1.3? Ela é nominal ou ordinal? Podem arriscar. Errar faz parte. Seria nominal. Tá. Agora vamos pensar o seguinte. Você não está vendo que ali tem o 1, 2, 3, 4, 5? Quando eu classifico, isso aqui são as maiores bilheterias nos Estados Unidos. Então, o primeiro foi Vingadores, segundo foi o Cavaleiro das Trevas, 3, Jogos Vorazes, 4, 007, Operação Skyfall, e 5, aquele filme mais do que esquisito, que é o Crepúsculo. Quando eu classifico, eu estou dando um nível ordinal de mensuração. Eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Mas, quando eu ponho o nome aqui, ele se torna qualitativo. Por isso que pode ser quantitativo, que é a ordem, qualitativo, uma descrição. E a 1.4 é só nominal, por quê? Porque não estou numerando. Por que os Vingadores é um filme de ação? Alguém qualificou ele de filme de ação. Assim como alguém pode discordar e dizer que Jogos Vorazes é um filme de comédia. Ou que Operação Skyfall é um filme de drama. Que são gêneros de filme. Se alguém colocar na ordem certa, ok. Jogos Vorazes tende a ser drama e Operação Skyfall é um filme de ação.
e Saga Crepúsculo comédia. Ponto. Então, vocês viram que eu gosto muito da Saga Crepúsculo, né? Então, quando você não dá, você não mede, você classifica sem... Às vezes a gente classifica por uma questão de pessoal, por uma questão em relação a alguma base de dados. Então, quando você não consegue, você classifica. É igual a história, a cor do cabelo. Eu posso chegar e olhar o cabelo, por exemplo, da Bianca e falar, o seu cabelo é castanho claro. Eu não precisei medir. É uma intuição, uma mensuração de qualidade que ela tem. Simples é cálculo matemático. Mas, se eu falar aqui, o cabelo da Bianca tem um diâmetro de 2 micrômetros, que ela tem tantos metros quadrados de cabelos castanhos, e a 50 metros quadrados de cabelo da Bianca eu tenho um cabelo branco, aí sim eu estou fazendo uma medida mais apurada. Aí sim é ordinal, porque eu estou medindo e qualificando a quantidade de cabelo. Tá? Então, isso é o cuidado. Nem muitas vezes a gente precisa de número para medir, apenas classificar. Tá? Colocar numa ordem. Tudo bem? Bom, uma forma de representar aqui é a análise gráfica. A gente viu diagrama de Foley-Cowley. Foley-Cowley, bonitinho, todo mundo montou, é uma análise gráfica, para você descobrir, por exemplo, tendência de linha central que nós fizemos. O gráfico de pizza, esse aqui é um exemplo, são dados qualitativos representados. Dados qualitativos porque isso aqui é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2010, se não me engano, mostrando o nível de ensino de curso superior de determinada empresa. Qualifiquei quem é mestre, quem é tecnólogo, quem é bacharel, quem é doutor. Mas se eu posso dizer que eu posso apresentar uma quantificação? Posso, porque quando eu falo em porcentagem, estou dando um tamanho da fatia. E como fazer esse gráfico? A gente usava uma coisa chamada transferidor. Você fazia isso na mão. Por outro lado, hoje, você pode escolher no Excel isso. Você vai lá inserir gráficos, opções de gráfico, pizza. Ah, mas quando eu vou usar? Quando esses dados possam ser mais visualizados de forma simples e entendíveis. Porque quando você tem ideia, imagina, em vez de botar um monte de número aí, se eu mostro para vocês, não é mais fácil identificar por diferença de cor e tamanho quem tem qual que é a maior população de pessoas e o seu respectivo nível de ensino? Qual que seria? Boa noite, professor. Boa noite, dona Shirley. Desculpa então, meu atraso, tá? Mas não estava conseguindo entrar. Não foi nada, dona Shirley. Então, se vocês perceberam, quem tem maior população são os bacharéis. E se eu falasse para vocês, quem tem mais da metade da população? Quem é tecnólogo, quem é bacharel. Se a gente somar esses dois números, vai ser maior que quase 75% da população. Então, é importante que você veja isso de uma forma mais clara, sem precisar fazer muita conta. Você põe os valores e organiza. Agora, o diagrama de Pareto, que são dessas barrinhas verticais. A gente vai explicar para vocês o que é frequência e frequência relativa agora. Eu vou fazer aqui no cantinho, mas qualquer dúvida vocês perguntem. Esse aqui é um gráfico seguinte. Foi feito uma empresa nos Estados Unidos, levantou esses dados, que esse livro, vindo do americano e traduzindo para o português, os exemplos que ele dá são vindos da realidade de lá. Aqui eu tenho o eixo Y, que são os valores perdidos por redução de estoque. E aqui são as causas. Quando a gente fala em frequência, eu estou somando, por exemplo, eu sei que um pouco mais, 15 milhões de bilhões de dólares são de redução de estoque ocasionado por roubo de funcionários. 12 milhões é quando o produto sai da fábrica, esse produto aqui, roubo por funcionários, o próprio funcionário das lojas rouba um estoque da loja. Roubo em lojas. O cara tá lá, fecha a loja, vai embora, estouram a porta, roubam
o roubo. Roubam a loja inteira. Então, a gente tem um prejuízo de um pouco mais de 12 bilhões de dólares. 4 bilhões seria o erro administrativo, somar, fazer conta errada no estoque, ou seja, manusear os dados. Um pouco menos de 2 bilhões é chamadas fraudes de venda, nota fiscal errada, eu vou vender um produto com a descrição do outro, fazer um trambique. E aqui a origem desconhecida. O que a gente faz? A gente soma todos os valores, por exemplo, 15 mais 12 mais 4, mais 2, mais 1, e eu tenho um total. Aí eu vou pegar 16 dividido pelo total e vou colocar aqui o percentual. Então, quando eu falo em frequência, eu ponho valor. Frequência relativa é o valor percentual. Ah, mas qual que eu escolho? Depende do que você deseja. Se eu colocasse esse gráfico aqui em barra, ele seria frequência relativa, porque quer dizer o seguinte, a cada 100 pessoas, 48 possuem bacharel e quase 27 possuem tecnólogo. As duas somadas vão dar quase 75% da formação da empresa. Então, frequência ou frequência relativa dependerá do quê? Dos seus dados e a forma de representação. Aí, no caso, o autor quis deixar o valor como frequência total da frequência, ou seja, o valor do dinheiro perdido por causa de redução de estoque, para se mostrar a importância desse dinheiro jogado fora, porque 16 bilhões de dólares são quase 100 bilhões de reais jogados por fora só de furto de partes do estoque pelos funcionários. Até aqui, gente, alguma pergunta? Podemos seguir, então, né? Bom, e análise gráfica? Esse primeiro gráfico aí, chamado dispersão, ele quer dizer o seguinte, um experimento feito por Fischer, ele mediu uma flor chamada íris, né? A largura da pétala da íris e o comprimento da pétala. Ele percebeu que quanto mais larga é a pétala, maior é o comprimento dela. Então, imagine uma folha, a largura da folha, o comprimento da folha. Isso mostra uma concordância de dispersão crescente. Pode ver que os dados crescem. Mas se tivesse os pontinhos todos para cá, dispersão é decrescente. Isso vai lhes ajudar muito quando vocês querem associar duas grandezas. Você vai fazer duas medidas. Por exemplo, o IMC em função da altura da pessoa. O índice corporal. Ou nível de ansiedade por relação, nível de ansiedade com o peso da pessoa. Então, vocês vão escolher grandezas aí quantitativas e relacioná-las. Relacionar uma grandeza com a outra para ver se existe alguma relação. As temporais, a gente fez isso lá no primeiro exercício de caixa d'água que nós fizemos lá atrás, na segunda aula, o comportamento em função do tempo. Aqui é o comportamento do número de assinantes de internet nos Estados Unidos de 2002 a 2012. Então, percebo que a assinatura de internet subiu consideravelmente ao longo dos 10 anos. Então, é uma representação ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou tomar uma medicação e vou fazer testes com níveis de ansiedade ao longo do tempo. Você vai vendo ao longo do tempo esses níveis de ansiedade se alterando com a medicação. Se ela vai reduzindo, quer dizer que há efeito do remédio. Porém, se pelos testes feitos o nível de ansiedade subir, o remédio tem um efeito contrário, no qual vai precisar ou recomendar uma nova dosagem ou a troca do remédio. Tá? Então, é mais para vocês entenderem essa questão de representação, porque vocês estão suscetíveis em associar grandezas, a representar o comportamento do tempo. Por exemplo, se a gente propôs uma pesquisa rápida, peço desculpas em respeito a vocês, mas se a gente pudesse fazer um gráfico temporal aqui em Y, aumento da massa corpórea pelo tempo durante a pandemia, como seria o comportamento desse gráfico? Aumento de massa em quilos por tempo durante a pandemia.
Será que vai subir ou vai crescer a minha massa corpórea? Vai subir. É. Tem gente que quer descer, né? Depende da pesquisa. Vocês perceberam que existem algumas coisas assim? Se a gente for observar, quando você fala em gráficos temporais, uma das formas que você vê hoje é a curva do coronavírus, da Covid-19. Ela no eixo X, se você olhar em qualquer jornal ou revista que representa, sempre vai ser em tempo em um eixo X. E o número de óbitos, o número de infectados, infelizmente, no eixo Y. Então, você vai tendo, olha, nos últimos 25 dias, o aumento foi de tantos por cento. Ou, desde o início, a curva não para de crescer. Mas aí que entra a ciência. A pessoa vê esse crescimento e faz um modelo matemático até tal data possível crescido. O crescimento acréscimo. A partir dali, vai começar a descer, mas não vai descer tão rápido assim. Ou seja, é importante manusear os dados que você tem, ou seja, ter um dado e informação e saber gerenciar ela, ou ter um cuidado de fato com ela, ajudará vocês a entender o seu experimento. Ah, professor, mas eu posso testar qualquer grandeza? Pode. Existem grandezas que são independentes, mas tem outras que são importantes. Quando a gente trata essas grandezas adequadas, os resultados são falseados, as colocadas. Então é importante sempre ter confiança na sua amostra, ter confiança nos resultados, saber as suas hipóteses e as conclusões, se elas são adequadas ou não. Se a conclusão não chegou, quer dizer que sua hipótese está equivocada, você pode começar a fazer de novo. O problema é se você está fazendo dados, gerenciando dados, mexendo em planilha, mexendo em gráfico, fazendo um conto, fazer uma conta errada, chegar a uma conclusão errada, isso dá margem para você ter que refazer novamente devido à falta de confiabilidade, tá? Então, eu vou dar esses 4 exemplos aí para vocês, e eu queria que vocês olhassem esses gráficos e para cada um vocês fizessem 3 observações. O primeiro gráfico aí, na número 13. Tempo médio gasto por visitante em 5 redes sociais durante um mês. Então, a pessoa foi medida por mês, teve algum medidor, por um dado clínico, e percebeu que uma pessoa fica 40 minutos por mês, se a gente for fazer uma conta aí, 40 minutos por mês, dividido por 60, ela passaria quase 7 horas conectada no Facebook. Aí, as outras, o Pinterest, o Tumblr, o Twitter, o LinkedIn, possuem tempos menores. Essa seria uma conclusão. Qual que é a outra conclusão que vocês podem chegar? Podem errar, não é problema algum. Nesse gráfico. Alguém quer arriscar? Pode errar, gente. Pensa assim no gráfico, uma ideiazinha, alguma coisa que vocês queiram. Ah, eu acho que tem a ver isso. Podem errar, não tem problema nenhum. Vamos ver uma coisa? Aqui eu tenho o número de pessoas no Facebook, 450 pessoas. Se eu somar aqui está bem para abaixo de 100. Vamos arredondar para 100. 100 mais 100 são 200. Aqui menos de 50, metade aqui 25. 25, 25, 50. Percebam que não dá nem... quase 60% desses usuários seria a mesma quantidade que estariam conectadas ao Facebook. Aqui está 250, 60% 240. Ou seja, ainda teria gente acessando o Facebook. Essa seria uma segunda opinião. E a terceira opinião é que a surpresa é a gente vê menos Twitter, menos LinkedIn, mas fica procurando figurinha, adesivinho, porque esses 2 sites aqui tem aqueles kits prontos de festa, máscara, coisa para criança. Então a gente fica ou na rede social ou vendo desenho de criança, certo? Agora, pessoal, queria assim, eu sei que alguns possuem certas dificuldades para abrir o microfone, mas olhem o número 14.
que vocês acham que pode ter acontecido? Dá três opiniões, três observações sobre o gráfico 14. Que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar o laser. Pode dar as observações, fiquem à vontade. Podem chutar, podem errar, podem ler um gráfico. O que vocês estão entendendo? Isso é importante, esse tipo de exercício, por mais que a gente tenha dado conteúdo, é que vocês tenham que ter essa visão de ler os resultados, não é somente número, mas sim o comportamento gráfico. Bom, os roubos de veículo nos Estados Unidos decaíram no decorrer desses 5 anos que o gráfico mostra. Primeira conclusão. Vamos para a outra. Você percebe que de 2006 até 2009 a queda foi mais rápida em relação de 2009 a 2011? Lembra que você estudou a função de segundo grau, né? O menor foi a inclinação, menor é o valor de R. Pode ver que aqui ó, é mais inclinado que essa, não é? Uma outra terceira é que a partir de 2008, os roubos de carro foram inferiores a 1 milhão. Então, percebo que até vocês podem ter outras interpretações. E é importante isso. Você não precisa estar certo ou errado. Mas é apontar algumas considerações que depois você vai discutir com outras pessoas a chegar a uma conclusão. Isso é importante quando você vê um gráfico, você tirar essas conclusões. Agora, o número 15. Quais conclusões, observações que vocês podem fazer? São muitos números. Isso aí até é um ponto de crítica. Não é legal fazer um gráfico pequenininho com um monte de número. Uma sugestão é, isso aqui você pode fazer no Excel, por exemplo, você criar essa pizza colorida e botar uma legenda explicando. E só o número aí dentro. Aí você fica com um gráfico mais limpo. Tá? E alguém chegou a uma conclusão? Que a maior parte do motorista são imprudentes, que 21% usa o celular e dirige colado no veículo da frente. São os maiores números. Isso. Quer ver uma coisa, Juliana? 21 mais 23? 44. Quase metade dos motoristas opinaram que usar o celular e ter um colar da frente é o que mais se irritam, certo? Essa também é a mesma conclusão que você obteve, observação. Outra, quem é cuidadoso demais não irrita tanto o motorista. Existem aquelas pessoas que são muito zelosas no trânsito. Essa pessoa até me irrita. Uma pessoa cuidadosa não faz diferença. Porém, que quem usa o celular possui menor irritação se comparar com o lado de um veículo da frente. Ou seja, a pessoa pode usar o celular, mas se tiver um carro colado na sua traseira, você fica mais nervoso ainda. Com certeza. Percebam, são as percepções, mas podem ser de vocês. Esse jogo de interpretação é importante por motivos. Você pode estar vendo coisas que outras pessoas não. É um gráfico que diz o seguinte: quanto tempo, quais são os valores gastos em um ano com animais de estimação? Conclusão que vocês podem chegar.
E aí, pessoal, arriscam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esse gráfico aqui você pode chegar a algumas observações. Primeiro, que o maior gasto com o animal de estimação é com a alimentação. E não há muita preocupação em dar um banho matoso, mas se manter ele vacinado, feliz brincando com as coisinhas dele e gordinho. Uma terceira observação interessante. A gente vai ter a maioria dos cuidados aqui, tirando mais da metade do valor gasto, com o cuidado do animal. Alimentação, veterinária e acessórios, porque é a saúde mental do bichinho. A gente não está preocupado com banho e tosse. Então, perceba que é importante que o gráfico te dá uma leitura que você vai economizar tempo. Por exemplo, eu não preciso ficar lendo muito para poder chegar a certas conclusões. Observando o gráfico, eu posso entender o que ele está me dizendo. É uma foto daquele momento, certo? Beleza? Então, let's go to this. Notas de uma turma de biologia em um teste. E o 27 é a construção do gráfico de Pareto para representar a contagem de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2012, que foram realizados em Londres. Então, o 17 seria essa cara. Então, aqui colocamos as dezenas e aqui as unidades. Percebam que, por interpretação aqui, eu vou ter a maioria das minhas notas vão estar onde? Na faixa de 80 pontos. E minha minoria abaixo de 60 pontos. Aí você pode verificar esse nível aqui de interpretação percebam outra coisa. A maioria das notas foi acima de 70, entre 70 e 90. Olha a concentração de notas aqui. Em que, dessa maioria de notas, destaca-se um grupo de alunos que ficou com 80 pontos. Ou seja, a tendência de subida da nota até na faixa de 80 pontos, depois uma queda em 90 pontos. Aí você pode explorar como que eles fizeram. Será que eles colaram no teste? Será que eles estudaram em grupo? Será que todos estavam em sintonia em relação ao conteúdo das aulas? Ou é uma turma que pode considerar dentro de um caso homogêneo, onde as notas são quase iguais entre eles, tá? Então, existem várias explicações. Quando você representa um gráfico, não é só colocar o gráfico, você tem que explicar por que você usou, qual é o comportamento do gráfico, para que quem for ler o seu relatório, ou qualquer coisa que você for fazer estatística, ela esteja convencida da sua captura de informações. O 27 foi sempre quando vai fazer Pareto, você sempre faz do maior para o menor. Então, eu organizei esses dados aqui. E aí você tira, primeira informação, que os Estados Unidos foi o maior ganhador de medalhas das Olimpíadas. E que, se eu somar todas as medalhas conquistadas, Estados Unidos, China e Rússia possuem mais de... vai dar 170, quase 300 medalhas. No total de 400 e pouco, ou seja, 75% desses três países possuem mais a maior quantidade o maior número de medalhas de ouro. De medalhas que eles conquistaram. Isso. Ou seja, quase 75%. Então, são várias interpretações. Uma que pode ter sido, e aí é uma pessoa que tem que ter o hábito de olhar esses dados. Por que será que a Grã-Bretanha ficou em terceiro e quarto lugar no pódio de medalhas?
Aí você vai ver como a Grã-Bretanha teve Londres como cidade sede das Olimpíadas. Então, quando o país sede, ele participa de todas as competições, então a chance maior de medalhas aumenta. A China e a Rússia estão quase próximas uma da outra, diferença de 6 medalhas, ou seja, a quantidade de atletas, a política. Então, são gráficos que não é simplesmente representar, você representa e explica. Isso é uma das coisas que eu digo sempre para os meus alunos, é que não adianta você colocar uma imagem porque achou bonita. Você tem que dar uma imagem porque você quer poupar o seu leitor ou alguém, o seu chefe, o seu supervisor de estágio, no caso de vocês da psicologia, que essa imagem possa ser explicada de forma adequada. Porque não adianta jogar a imagem, ela tem que ter uma explicação, ela tem que ter uma, como eu posso lhe dizer, uma lógica. Porque não adianta colocar por colocar sem ter explicação. Então é importante a gente estar fazendo essa análise gráfica, mas até porque esse conteúdo não está na LDI de vocês, é um conteúdo adicional e é importante usar essas ferramentas para interpretar comportamentos, interpretar situações que possam ser úteis na formação profissional de vocês. Chegar a aprender. E o seu aprendizado também. Então, o que vocês acham que está errado no exercício 37? Dá uma pensadinha, olha o material que vocês têm aí em mãos e cheguem a uma conclusão. O trimestre não deveria ser sequencial? Não é temporal? Então, assim, mas embaixo lá tá terceiro trimestre, segundo, primeiro. Exato. Toda vez que a gente tiver um gráfico temporal, a gente vai submeter esse gráfico aqui, ó. É uma linha crescente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, o que está errado é a representação em barras. O certo é representar ele como uma linha, do primeiro até o quarto trimestre. Daí você interpretaria, porque quando é temporal é uma linha, certo? O 38, o que vocês acham que pode estar errado? Todo mundo sabe o que é porcento, né? Se eu somar tudo, tem que dar 100%, né? Então, se eu pegar esse valor que está aqui, 70, mais 60, mais 60, 120 com 70 deu 190. Então, o que está errado aqui é a representação do percentual. Esse percentual tinha que dar a soma de tudo 100%. Pode ver que estourou. Então, primeiro, é a escala que está errada, a pessoa deve ter confundido para fazer esse gráfico. E segundo, você pode representar isso numa forma de pizza. Lembra que nós fizemos aquele do mestrado, do doutorado, do tecnólogo? É um dado qualitativo, então eu posso representar ele numa forma de pizza, né? 39. O 39, vocês acham que pode estar errado? Mas não está dando 100%, professor? Não, estourou. Pode ver que Estourou? Aqui é 60, mais 60, 120. Mais 70, 190. 38 com 38 vai dar 76%. Não, é aqui, ó. Aqui,
Ah, aqui o de baixo, né? Eu estava falando o desse. de baixo. O de baixo? Qual que é o problema dele? Está dando 100%. Não, sim, mas qual que é o problema dele? Se vocês observarem, eu tenho valores de tempo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Eu poderia representar ele como um gráfico temporal. Aí, eu poderia colocar os valores de vendas, não o percentual. Porque aí eu ver quanto que eu vendi no primeiro trimestre, quanto que eu vendi no segundo, quando eu vendi no terceiro, quando eu vendi no quarto. Então, a forma de representar, não se, quando você fala em tempo, você não representa em gráfico de pizza, você representa na linha. Lembra? E o 40, que são os barris de petróleo aí. Isso, gente. Os países da OPEP são os países árabes, os produtores de petróleo. Os árabes e produtores de petróleo. Os outros são aqueles que não produzem petróleo, como no caso do Brasil. O que vocês acham que está errado nesse gráfico? Os países fora da OPEP O desenho. Pode o maior do que o aqui é mais gordinho, da OPEP, né? Mais gordinho. Eu poderia fazer um gráfico de pizza, né? Aí eu pego a quantidade de barris de cada um aqui e quantidade de quem? De países que eu tenho. Quantos países eu vou consumir tanto e quantos países dentro da OPEP vão consumir. Eu poderia fazer um gráfico de pizza, né? Porque aí eu vou ter números. Certo? Aí eu posso saber o percentual de quantos países fora do OPEP a gente tem e quantos países dentro do OPEP a gente tem. Então, o que é importante nesse exercício que é até bem, digamos assim, elaborado em relação à interpretação é a forma que você vai vender a sua ideia. Note, por exemplo, o 38, ele deu mais que 100%, o 37, que é um gráfico temporal que estava fora. Então, depende muito do que você for fazer, você tem que apresentar alguns dados. Em casos, quando são dados qualitativos, onde apenas eu quero ver um valor determinado a uma certa característica, uma certa preferência, e de uma forma até simples, eu posso até atacar. O que acontece? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um consumo alto de vendas aonde? Em maio e em dezembro. Em outubro também tem alguma coisa. Mas o pico de vendas no Brasil é sempre mais em dezembro. Por quê? Dia das Mães e o Natal. E qual que é outro mês que não tem tanta venda? Carnaval. O carnaval é curto e o pessoal não compra. Ele gasta com bebida, ele gasta com festa, ele gasta com hotel. Então, quando você faz um gráfico assim, quer interpretar um fenômeno, a pessoa olha e depois ela estuda mais aprofundadamente. Mas só ela ter uma visão, entender o que está sendo feito, é mais fácil do que ficar escrevendo e não chegar a lugar nenhum, certo? Vocês terem, quando a gente fala de população e quando a gente fala de amostra. População é o todo, a amostra é parte do todo. Então, só aqui, o que é cada um? Como que é a média, o desvio padrão, o desvio quadrado, a soma. É só representação matemática, só para vocês guardarem, se alguém um dia pedir. Agora, uma pergunta. Os alunos que fazem métodos estatísticos, é uma população, é um grupo de população, é uma população de alunos ou é uma amostra de alunos? Repetindo a pergunta. Os alunos que fazem métodos quantitativos, é uma população de alunos, é uma amostra de alunos? Seria uma amostra, né? Posso falar? Depende. Pode. Se você falar de todos os alunos do curso,
Todos. Né? A população de alunos do curso de métodos quantitativos de sexta-feira. Se vier alguém do 8º semestre, ele vai fazer parte dessa população? Não, porque o 8º semestre não faz essa matéria com a gente, né? Agora, se eu falar que, assim, uma parte dos alunos de psicologia na sexta-feira fazem métodos quantitativos, o que vocês são? População. Amostra. Amostra. Porque todos os alunos de psicologia, uma parte desses alunos fazem matéria comigo na sexta-feira. Quer ver um exemplo mais fácil, Vanessa? Se a gente olhar na sala agora, nós temos 9 alunos. A Bianca pulou fora. 7. Nós temos 7 alunos. 8, quer dizer, 8 alunas. Vocês são amostra ou população? Amostra. Porque essa é amostra, porque o total de alunos são 37. A população é 37. Vocês são uma amostra, tá? Então, uma parte. O que a Bianca voltou, aí voltamos a ser 10 alunos. Tenho 10 alunas aqui, então vocês são uma amostra da população de 37. A Larissa entrou. Então, passamos para 11. Já está melhorando. O que eu quero dizer? Vai depender muito da sua condição. Se você tem uma amostra, quer dizer que você tirou de uma população. E lembrando que a gente explicou há duas aulas anteriores, é que a sua amostra tem que ser confiável. Não adianta eu pegar uma amostra que seja bastante heterogênea, ou seja, muito diferente. Os resultados vão ser diferentes. Essa amostra tem que ser cópia da população. É igual assim, vamos supor que eu fizesse uma pesquisa com vocês. Quem é a favor do isolamento social, do isolamento? Aí, que seja de 10 alunas, 7 sejam a favor. Aí a gente tem que pegar uma pesquisa, por exemplo, num jornal, numa revista, que o resultado dê próximo de 70%, porque são 7 alunas em 10. Se esse resultado for próximo, ok. A amostra de alunas é confiável, porque essa é de uma população confiável. Agora, se aqui deu 7, depois deu uma outra pesquisa, deu 43%, outra deu 20%, quer dizer que a amostra é muito a população é heterogênea e a amostra é incapaz de reproduzir a sua população, certo? Então, esse quadrado não é para vocês decorarem apenas se alguém falar, por que você está representando isso? Porque eu considerei como uma amostra, eu considerei como uma população. É igual um outro exemplo. O total, vamos supor que vocês pegassem todos os alunos de escolas de ensino fundamental de Jacareí e fizessem um piquenique para eles. Eu não peguei todos os alunos da rede pública de Jacareí, da prefeitura? Sim, então é a população. Agora, vamos pegar as 3 melhores escolas em termos de desempenho escolar, vamos pagar um piquenique para eles. Se Jacareí tiver 104 escolas, por exemplo, eu acho que até muito, vamos chutar aí 60. Eu peguei as 3 primeiras escolas, então eu estou pegando uma amostra de 60 para poder estudar ela. Ou levar para o piquenique, que é o caso, tá? Então, é só esse conceito que tem que ficar bem claro em termos de vocês forem trabalhar com ele, tá? Eu deixei essa tabelinha para vocês guardarem. E aí é um resumo dela para vocês terem. A gente normalmente está trabalhando com amostras, porque a gente trabalha com grupos reduzidos e população, como eu disse, dependendo do tamanho dessa população, é dispendioso, é caro fazer testes, porque testar toda a população para fazer uma análise estatística é meio complicado. É mais fácil pegar uma parte e essa parte ser representativa, ou seja, confiável, para que a gente possa estudar. E aí, pessoal, um conceito chamado Z-score, o valor de Z. Isso aqui é importantíssimo vocês saberem, que é o seguinte, quando a gente estava fazendo aquelas continhas de fazer valor menos a média para achar o desvio,
esse Z é o seguinte, é o valor que eu quero menos a média dividido por desvio padrão. Se esse valor menos a média for igual, estiver entre 0 e 2, ele é um valor Z comum. Ou de 0 a menos 2. Por exemplo, esse valor é menor que a média. Ele for de 0 até menos 2, ok. Ele está dentro de padrões comuns. Está dentro de desvios padrões aceitáveis. Se for maior que 2 ou menor que menos 2, já começa a ficar incomum. Os valores de Z já são meio que incomuns à nossa realidade. Por quê? Esse valor de Z vai nos ajudar a achar a região onde eu tenho quase 70% dos meus dados. Ou seja, de 100 dados, eu vou ter 70 que eu vou poder trabalhar. Que são dados até próximos uns aos outros. Então, como que a gente compara isso com a distribuição normal? Essa aqui é a curvinha de sino. O Z-score seria isso aqui, ó. Da média menos o desvio padrão até a média mais o desvio padrão. Fazendo essa continha aqui, o score e essa curva vai ter 68% dos valores, mais ou menos um desvio padrão, ou seja, mais ou menos desvio padrão. Se eu tenho 10 mais ou menos 2, meu intervalo vai de 8 até 12. E esse dado é extremamente importante, porque é a questão de confiabilidade. É onde eu vou ter maior chance de cair o resultado que eu quero. De consumidores de uma loja de roupa. Vejam, eu tinha uma quantidade, uma população muito grande de pessoas que entravam numa loja. Eu quis pegar uma amostra, tá? E ele quer saber a amplitude, a média, a variância e o desvio padrão para cada amostra. Eu vou colocar os resultados aqui. Quem tiver com dificuldade, depois me procura que eu explico direitinho, tá? Então, aqui, eu coloquei essa curva que a gente vai usar ela daqui a pouquinho, a curva de sino da distribuição normal, tá? E vocês devem ter achado aqui, o número de amostras são 20, a amplitude é 10, é o maior valor menos o menor valor é 14, a média deu 17, a mediana deu 17 e a moda deu 17. O que significa isso? É que a tendência central é em cima de um mesmo ponto, ou seja, é uma distribuição normal. A variância, que é a diferença de cada um desses valores pela média, e depois elevado ao quadrado e somado, deu 8,4. Somado e dividido pela quantidade de amostras, que são 20. Deu 8,4. Aí eu tirei a raiz, achei o desvio padrão de 2,52. Então, se a gente for fazer aqui, dentro desse gráfico, esse x barra, como é de amostra, é a população, mas pode ser a amostra, é a média. Aqui a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. O que significa? 17 é o valor da média. À sua esquerda, eu vou obter a média menos um desvio padrão, que é 14,48. E se eu olhar, pegar a média e somar mais 2,52, que é o valor do desvio padrão, eu vou ter 19,52. Ou seja, eu vou ter de um lado o limite inferior e do lado direito o limite superior. Bem, a pergunta agora é a seguinte. Antes da gente continuar com essa pergunta, percebam que essa área azulzinha diz o seguinte: se eu tiver entre 14,48 e 15,92, eu vou ter cerca de 68% das minhas amostras. Se eu tenho 100 amostras em uma distribuição normal como essa, eu vou ter 68% ou 68 amostras aí dentro desse intervalo. Então, é importante que essa questão dos desvios padrões é para que se mostre de uma forma gráfica e mais simples a distribuição do desvio padrão. Então, isso aí seria o Z-score comum, onde a parte amarela e a parte verde somente para aplicações muito específicas
e eu quero confiabilidade dos resultados quando eu vou para as bordas do sino. Quando eu tenho o meio do sino, eu vou ter quase 70% dos valores e não tem nenhum problema. Bom, fazendo uma análise aqui, nós temos quantos valores vamos ter entre 14,48 e 15,92. Eu fiz a conta para vocês, se a gente for contar, eu não vou contar 14, eu tenho que contar acima de 14,48 e abaixo de 19,52. Então, eu vou contar o 15, aqui, o 16, o 17, o 18, o 19, o 26, o 19, 14, 16, 14, 17, 16, 14, 18. Percebam que eu tenho aí uma vastidão de resultados. E aí, se nós contarmos os resultados que estão entre esse intervalo aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 resultados. Tá? Desculpa, eu peço desculpas aqui, gente. Eu contei o 14. O 14 não entra, porque o 14 está abaixo de 14,52. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 valores. Então, riscadinhos aqui. 13 valores. Opa. O mouse saiu fora. 13 valores de 20. Se eu fizer isso na calculadora, 13 dividido por 20, é a mesma coisa que 65,065. Essa conta aqui, quem fez pela calculadora. Ou seja, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter 65% dos meus valores dentro dessa faixa. Certo? Então, eu vou ter 65%. Note que graficamente é 68. Aqui é 65, quer dizer que o erro é bem pequenininho em relação a isso. Eu vou ter 13 valores dentro desse intervalo. Isso é importante, porque está próximo dos 68%. Tá bom? Pessoal, são 9 horas. A gente pode voltar 9h15? Só para ir no banheiro, esticar as perninhas e tomar uma água, tá bom? Eu vou estar com o meu microfone desligado, mas caso alguém precise falar comigo, pode me chamar aqui ou no WhatsApp, tá certo? Então, daqui a 15 minutos. Pois não, dona Shirley? Não querendo atrasar a tua aula, nem atrapalhar, mas explica de novo para mim. Sim. Porque é fácil. É o maior menos o menor valor. O maior valor é 299. E por incrível que pareça, que o menor está aqui, 264. Um menos o outro, 35. Uma forma também de fazer é organizar os dados do menor para o maior. E fazer o maior, o extremo, um extremo menos o outro, 35. Aí, pegando já esse gancho que está organizado, a gente vai fazer a média. O que é a média? A soma dos valores, somar todos esses valores, dividir para a quantidade de valores. Quantos valores nós temos? 20 valores. Então, 5.627 dividido por 20, eu vou ter uma média de 281,35. Aí, com a média, desculpa, de 281,35, eu vou tomar os valores e vou subtrair 264 menos 231, como eu fiz aqui. Só que se eu pegar e fizer um por um e somar no fim, a resposta aqui embaixo é 0. Por quê? Eu tenho uma tendência negativa e uma tendência positiva. Eu tenho valores menores que 231 e valores maiores que 281. Então, para tirar esse negativo, o que eu faço? Eu elevo ao quadrado. Então, eu faço a diferença, valor menos a média ao quadrado, somados eu vou ter o total de 2.116,55. Eu vou pegar esse valor, que é a variância, a soma do valor menos a média ao quadrado, dividir pelo número de valores.
216,55 dividido por 20 valores. Então, eu tenho uma variância de 105,828. Para achar o desvio padrão, é fazer a raiz quadrada da variância. Então, é raiz de 105,828 igual a 10,28. Portanto, a média é 2,8 e o desvio padrão 10,28. Os valores, que deu 91, dividido pela quantidade de valores, que é 10. Então, deu 9,1. Para achar o desvio padrão, eu peguei cada valor e subtraí da média, de 9,1. Então, é 3 menos 9,1, 6,1. Tá. Todos os valores menores que a média foram negativos. Os valores maiores foram ficando positivos. Já lembrei. Obrigada. Tá bom? Só que se eu somar esses valores, a soma vai ser 0. Então, para tirar o negativo, eu levo todos eles ao quadrado. Elevei ao quadrado e fui somando. Deu 96,9. Aí eu vou pegar 96,9 e vou dividir pelo número de valores. Eu tenho 10 valores. 96,9 dividido por 10, 9,69 eu tenho a variância. Variância, tá. Para achar o desvio padrão, eu faço a raiz quadrada de 9,69, que deu 3,11. Ou seja, minha média tem um desvio padrão de 3,11 em relação à medida de nível de ansiedade. Ela pode ir de até 12,21 até 6, que é o intervalo de um desvio padrão. Agora, o teste Z, eu fiz aqui, o valor menos a média a gente já tinha feito anteriormente, só que eu dividi por 3,11, que é o desvio padrão. Que está aqui, ó, desvio padrão 3,11. E quando eu fui dividindo, percebam que os valores foram dando entre menos 2 até um pouco mais que 1, né? E se a gente voltar, a gente voltar à tela, mas aí para não dar muito esforço, eu vou fazer essa mágica aqui. Bom, apareceu para vocês os scores muito comuns, que é o valor de Z, os muito incomuns, os comuns. Percebam que a gente vai estar menos 1,96 até 1,25. A gente vai estar dentro dos scores comuns, ou seja, são valores que vão estar dentro de uma faixa aceitável. Essa faixa aceitável aqui seria equivalente a mais ou menos x menos 2 vezes o desvio padrão até x mais 2 vezes o desvio padrão. Os mais comuns estariam aqui, ó, 95% dos valores. Mas, mais precisamente, daqui até aqui. Então, a gente pode ver que se é de menos 2 até 2, os níveis de ansiedade vão estar dentro de valores de Z, ou Z-score, que o pessoal chama, mais comuns. Então, são valores até aceitáveis, tá? Então, a ideia principal é treinar um teste Z. Percebam que as contas, acho que talvez o maior trabalho é ficar fazendo média, valor por um, para fazer a média. Eu creio que com a série de exercícios, é só mais para vocês treinarem essa organização. Porque quanto mais organizado for, mais fácil para vocês entenderem o exercício será.